Meus irmãos, eu saúdo com a paz do Senhor. Vamos ler a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. No livro de Gálatas, capítulo 1, versículos 7 e 8. Gálatas, capítulo 1, versículo 7 e 8. Nós encontramos, amém? Que diz assim: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Verso 8, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anunciar outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Amém? Oramos, maravilhoso Deus, oramos mais uma vez pela leitura da sua palavra que nós acabamos de fazer. Senhor Jesus, sei que não sabemos o que tua igreja precisa, mas tu sabe falar no nosso coração a palavra que venha de encontro com as nossas necessidades nesta noite. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. Meus irmãos, amanhã, quarta-feira, nós temos um mutirão ali para nós mudar aquela churrasqueira de lugar. O irmão que puder vir nos ajudar amanhã, mudar aquela churrasqueira ali. E precisamos colocar cerâmica num tanque lá dentro do refeitório também. E precisamos arrumar essas pendências. Amanhã, os irmãos que puderem estar conosco, nós agradecemos. E quinta-feira nós estaremos também. Amanhã à tarde terá oração com as irmãs, né? Das 15 às 16 horas. E também quinta-feira, amanhã à noite teremos a aula de teologia, médio e básico. E quinta-feira nós teremos a nossa reunião, né? Vamos vir todo para o culto, vamos cantar 2 hinos aqui, fazer a leitura da palavra de Deus e já vamos para a nossa reunião dos irmãos que irão trabalhar na nossa festividade, né? Tanto os irmãos daqui como os irmãos do campo em geral, manda convite para que eles possam estar aqui nesta reunião quinta-feira no horário do culto, tá? E os irmãos que doaram as alimentações, os irmãos já estão trazendo, os irmãos que não for alimentação perecível poderão já deixar ali no refeitório, né? Tem vários irmãos que já trouxeram e estamos gratos por esta bênção que os irmãos doaram aí a alimentação. E sexta-feira nós teremos trabalho com algumas pendências no pátio da igreja, algumas coisas para fazer. E aula de música à noite, sábado, a nossa consagração de 8 às 10 da manhã, para toda a igreja. E eu peço aos irmãos que venham para esta oração, tá, irmãos? Porque orar não é fácil, não. Cobrar no microfone aqui, quando pega ele, é fácil demais. Mas vir para a oração não é fácil, né? Tá, os irmãos venham. E tivemos aqui em 20 pessoas, sábado, e acredito que esse número pode aumentar. Oração para que Deus abençoe a nossa festividade. Usa os pregadores na mão do Senhor, né? E a nossa caravana também, sábado, para Seringueiras. Irmão, dá os nomes aí, que um ônibus, irmão Serginho, já conseguiu, né, irmão Serginho? E vamos ver se a gente consegue um outro, né? Aí, particular, para ver se nós conseguimos aí. Mas, irmãos, vai dando o nome pela fé, aí os departamentos,
acredito que vai dar certo. E os irmãos que têm carros estão convidados para ir lá sexta-feira à noite. O pastor Isaías pediu a nossa cooperação para estar sexta-feira à noite lá. O pastor, vem pelo menos 10 ou 15 aí, pelo menos. Vamos ver. E sábado também os irmãos que têm carro poderão ir nos vossos carros também, querendo levar a família aí às 16 horas do pátio da igreja. Quantos entenderam? Amém? Amém. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, por enquanto deve ser isso mesmo, né? Meus irmãos, nós vamos falar um pouco aqui da palavra de Deus. Esses versículos que nós temos lido nesta feita, é um caminho que eu nunca passei por aqui, como estamos passando. Nunca pegamos essa epístola para ir assim como estamos indo. Outras epístolas nós temos feito isso algumas vezes, mas aqui eu nunca, nós nunca passamos como estamos indo. E estou admirado como Deus é maravilhoso na sua palavra. Como a palavra de Deus, ela é toda inspirada e não tem um livro que não seja de muita bênção e de importância para todos nós, né? Ainda que alguns talvez não tenham o costume de ouvir, gosta mais de fogo, né? De labareda, de avivamento, mas todo avivamento passa pela palavra, né, irmão? Todo avivamento passa pela palavra de Deus. Então, é pela palavra que tem avivamento. Quando a igreja ela frequenta os cultos de ensino, é uma igreja abençoada como essa. Não dá trabalho, né, irmão? Não dá. Mas está sempre servindo a Deus com alegria, né? Porque passa pela administração da palavra de Deus. E estou aqui, e os irmãos esqueçam do pastor Rui, que não me apresente, mas que Deus venha aparecer. Que Jesus, o Espírito Santo, que venha aparecer. Aqui apenas um instrumento, a voz, mas é o Espírito Santo que fala com cada um de nós. Não sou eu que devo aparecer, é Jesus que deve aparecer. É Ele que deve aparecer através das nossas mensagens, nossas ministrações, nossos louvores. Inclusive a nossa festividade, não é para apresentar ao povo aquilo que nós somos, mas para apresentar ao povo aquilo que Jesus é e está fazendo aqui por essas bandas, né? Glória a Jesus. E o versículo 7 dessa outra tradução da NVI, ela diz, bastante claro esses versículos, ela diz assim, que na realidade não é o Evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Verso 8, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Então, um texto não é diferente, mas mais claro, com sinônimos que dá para nós entendermos melhor a palavra de Deus. E esta Almeida Corrigida, ela diz o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Meus irmãos, acredito que o irmão pode estar com a Bíblia aberta para dar uma olhada de vez em quando aí, para ver o que estamos abordando, o que estamos falando, né? Dentro do versículo. E feliz é o ministrante que quando ele pega a Bíblia, que ele lê o texto, que ele debruça sobre o texto para explanar. Por isso que pregar, ensinar não é fácil. E aquele que ministra bem é aquele que tira
que mostra o lado oculto do texto que a gente não sabia. E isso nós não fazemos por conhecimento humano, porque o livro não é humano, é um livro divino, e nós dependemos da graça divina para fazer isso. Não é? Então, meus queridos irmãos, o bom ministrante é aquele que desvenda cada palavra, porque cada palavra tem uma profundidade importante no texto. Cada frase, ela não foi escrita por acaso, mas tem uma mensagem para cada um de nós. Não é? E o versículo 7 diz: o qual não é outro. O apóstolo Paulo, ele vem esclarecer no versículo 7 uma aparente contradição do versículo 6, uma aparente má informação do versículo 6, né? Porque ele disse que ali tinha os judaizantes, os falsos ensinadores, aproveitando a ausência do apóstolo Paulo nessas igrejas da Galácia para ensinar outro assunto, acrescentar alguma coisa sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo diz que ele estaria pregando outro Evangelho. E aqui Paulo volta atrás explicando que o qual não é outro, né? E essa NVI, nova versão inglesa, explica bem que ela não diz só, mas não é outro, no versículo 7, como essa diz, mas ele diz, mas não é outro evangelho, porque ele disse o qual não é outro, referindo-se ao outro evangelho que o apóstolo Paulo diz no versículo 6, que eles estavam ensinando outro evangelho. E Paulo dá uma ideia que ele pensa e diz assim, o que eu falei? Eu disse que é outro evangelho, o povo vai pensar que tem outro evangelho, mas aqui ele corrige, explicando, dizendo qual não é outro evangelho. O que não é outro evangelho? Aquilo que os irmãos estavam explicando ou ensinando na ausência de Paulo lá nos irmãos, nas igrejas da Galácia. E esses ensinamentos, por esses falsos, pseudos obreiros, estavam ensinando, acrescentando, dizendo que a salvação poderia ser pela fé, mas era necessário que fosse também a salvação acrescentada a justificação pelas obras. E isso não era verdade. E eu acredito, eu acho também tão interessante é que esse povo, irmão, eles estavam dentro da igreja que Paulo havia fundado. Por incrível que pareça, esses falsos pseudos ensinadores, muitas vezes eles não estão lá fora. Muitas vezes eles estão nas nossas igrejas. Muitas vezes eles estão nos nossos púlpitos, não é? Ensinando. E nós precisamos tomar cuidado ao ouvir o Evangelho. Saber que tipo de evangelho, porque Paulo diz aqui, o qual nós vamos ver daqui a pouco, tem o evangelho singular, o singular, que só tem um evangelho, não é? É a continuação quase do tema da última terça-feira, mas ver se houve por aí os evangelhos que deixou o evangelho, que construiu uma série de enunciados desde o Antigo Testamento, trazendo o foco da plenitude dos tempos para que pudéssemos ser salvos por meio deste genuíno evangelho. Então, ele não é um evangelho meu. Quando vamos pregar ou ensinar, não é o meu ensino, não é a minha mensagem, mas é a mensagem de Cristo, é o evangelho de Cristo. É dele o evangelho. E devemos ler e guardar e aprofundar cada dia nas Escrituras Sagradas. O Evangelho, ele é boas novas de salvação. Ele é boas novas de salvação. Já falamos sobre isso, o que significa o Evangelho. E tem esse Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Glória a Deus. Versículo 7, meus queridos irmãos, versículos 8, que diz assim: mas, ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos anunciando, seja anátema. Glória a Deus. Esse mas, é o porém, todavia, no entanto, ainda que nós, irmãos, esse nós, quem é esse nós? Podemos observar que esse nós aí, acredito que o apóstolo Paulo, nós não sabemos esse nós, explicar direitinho quem é esse nós, no plural, que o apóstolo Paulo se refere. Uma coisa certa é que Paulo, ele não é muito individualista. Tem crente individualista, eu sei, eu prego e eu faço, eu ensino. Mas Paulo sempre, ele usa o plural, isso é, considerando os companheiros. E isso é importante. Muitos líderes não gostam e não querem considerar os companheiros, não é? Outro dia eu falando com um irmão a respeito da casa pastoral. Essa casa pastoral é a igreja que está fazendo, não é o pastor Rui que está fazendo. Eu não faço nada, só não faço nada. Quem está fazendo a casa pastoral é nós, é a igreja que está fazendo. E alguns são tendenciosos a dizer, eu fiz casa pastoral, eu fiz igreja, eu fiz muro, eu fiz aquilo. Irmãos, nós precisamos reconhecer, às vezes falamos por esquecimento, alguma coisa assim, mas quando somos lembrados disso, é bom nós colocarmos o plural, não é verdade? Isso vale para o lado conjugal também. Não tomar aos bens da casa do que tem, em particular individual. Isso é meu e aquilo é meu, mas dizer isso é nosso, o carro é nosso, a casa é nossa. E certa feita eu conversei com uma dupla de cantores e observando alguns dias quando ele ia cantar esse hino, eu fiz esse hino, aí eu fui cantar lá, entendeu? E aí eu fui convidado, mas ele não usava a palavra no plural, mas era uma dupla. Ele, por ser muito amigo meu, eu chamei ele à parte, disse, meu filho, deixa eu falar uma coisa, você não acha ruim não? Fez, não, meu filho, vocês são uma dupla, vocês são em dois. Você nunca diz eu cantei, eu fui. Sempre diz nós cantamos, nós glorificamos a Deus. Isso entristece seu companheiro, mesmo que ele não fala nada para ti, mesmo que ele não vai falar nada, mas vai entristecendo. Ele falou, pastor, sabe que não tinha pensado nisso? Então, irmão, o apóstolo Paulo nos ensina aqui essa reverência, essa ajuda, que Paulo, por ser um apóstolo chamado por Deus, ele podia dizer, não, que eu, o Paulo, não é? Eu, o Paulo, ele não considerava Tito, não considerava Silas, não considerava Bernabé, mas quando ele diz nós, ele está considerando, nós não sabemos quem que ele está considerando. Se ele está considerando Tito, se ele está considerando Silas, se ele está considerando Barnabé, quando nós, porque foi ele, Barnabé, que fundou as igrejas da Galácia na primeira viagem missionária, ou se esse nós está inserido os demais apóstolos, correto? Não sabemos se pode estar inserido aí Pedro, Tiago, João, né? Além do que nós temos pregado, além do que nós pode referir a Pedro, pode referir a João, a Tiago, a Paulo, a Bernabé. Então, é uma verdade de que esse evangelho não era um evangelho conhecido somente pelo apóstolo Paulo, mas era conhecido por Barnabé, como se ele dissesse assim, esse evangelho, Barnabé conhece ele, esse evangelho, Tito conhece, Silas conhece, esse evangelho, Pedro conhece, João conhece, Tiago conhece também. Ele diz, e esse é o evangelho que nós pregamos a vocês. Não é? Mas ainda que nós... Então, Paulo se coloca no meio, Paulo se coloca no meio, Paulo está no meio. Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu. Meus amados irmãos,
ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho. Nós vemos a primeira expressão de que nós mesmos poderia anunciar outro evangelho. Isso poderia ser bem possível. Correto? Isso, o apóstolo Paulo está dizendo que poderia até ser possível eles anunciar outro evangelho. Paulo está dizendo ainda que futuramente eu posso apostatar, que Paulo está dizendo, eu posso apostatar da fé. Ainda que Barnabé pode apostatar da fé. Ainda que Pedro, João pode apostatar da fé. E talvez isso seria até viável, seria possível. Porque eles eram humanos, correto? Eram homens como os outros. Então, essa primeira expressão parece ser, tem um pouco de probabilidade, de crença, de crédito. Poderia ter, não é verdade? Mas ele disse, mas ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu. Agora, essa segunda probabilidade, essa segunda frase, parece um pouco mais difícil. É interessante observarmos aqui de que o Paulo não diz que seja um anjo de Deus. Observe aí que não está escrito um anjo de Deus, correto? Aí está escrito um anjo do céu. Agora, nós não sabemos qual é o céu que o apóstolo Paulo está se referindo. Porque existe o céu onde está o trono de Deus, os seres angelicais, a morada de Deus, correto? Existe o céu onde está a presença de Deus, onde está o trono de Deus, onde estão os seres angelicais, a morada de Deus, onde nós almejamos. E tem o céu também como céu estelar, que a Bíblia chama de as regiões celestiais, onde estão também outros tipos de seres, inclusive de anjos, correto? Inclusive de anjos, não é? Então, se formos pensar como um céu de Deus, ainda que um anjo do céu, pensar de que sabemos que um anjo, ele é um ser, ele é um ser de grande capacidade, de grande autoridade, de grande poder na mediação entre o homem e Deus. Então, o anjo ele é muito maior do que os homens, vemos isso na palavra de Deus, e os anjos são menores do que Cristo em poder, em autoridade. Mas os anjos são de capacidade, de grandes autoridades, quando permitido por Deus. Grande autoridade, grande capacidade em poder são os seres angelicais. A ponto de, para que os irmãos entendam, ser assim uma espécie de quarto na escala da divindade. Sabemos que tem primeiro, segundo, terceiro. Os anjos vinham em quarto lugar na escala da sua divindade. É claro que não estou colocando aqui um quarteto, mas só para que entendamos, não é? Sabemos que um anjo só, ele é capaz de realizar grandes proezas. Um anjo só, no Antigo Testamento, matou quantos mil? 185 mil, só um anjinho. Não é verdade? É um anjo só. Então, meus queridos irmãos, o anjo, acreditamos que um anjo de Deus foge à possibilidade de pregar o outro evangelho, correto? Porque Paulo poderia apostatar, Barnabé poderia apostatar, Pedro talvez poderia, mas seria impossível um anjo de Deus que serve ao Senhor na corte celestial apostatar, porque sabemos que os últimos anjos apostatarem foi na queda de Lúcifer e os seus anjos que desceram lá do céu. A partir daí, a Bíblia não nos indica que os anjos são passíveis de pecado e passíveis de apostatar, e que eles apostatarão ainda. Não é? Então, nós podemos observar que aos seres angelicais foge essa possibilidade de pregar outro evangelho aqui. Foge essa possibilidade, porque Deus Pai jamais autorizaria seres angelicais para colocar em contradição aquilo que ele já tinha falado.
aquilo que já tinha anunciado. Como que o evangelho veio do céu, dado pelo próprio Deus, agora Deus vai permitir que um anjo do céu vai vir pregar o teu evangelho. Então isso aí foge à possibilidade. A primeira possibilidade, sim, pode que tenha Paulo a apostatar, não é verdade? Mas essa segunda possibilidade não tem condições. E isso, falando de seres angelicais do céu de glória. Agora, quando falamos de seres angelicais caídos ao céu, mas o céu, na região celestial, onde estão os espíritos da maldade, da potestade do ar, aí sim tem outra possibilidade de que pode haver outros tipos de evangelho, não é? E é justamente aí que tem surgido esses seres da maldade, são anjos caídos, pode ter possibilidade de usar canais, instrumentos fora da direção de Deus para trazer problemas teológicos, confusão no meio do genuíno evangelho, da casa de Deus, de nós como templo e morada do Espírito Santo de Deus. Não é? Eu creio que poderia haver essa possibilidade, não é? Desses seres angelicais trazer um outro evangelho. Mas sabemos, meus queridos irmãos, que não há, muito, alguém fica encabulado sobre os evangelhos. Não, eu não entendo, pastor. Porque a Bíblia refere-se a concernente, abordando um pouquinho a respeito do evangelho, existe o evangelho do reino, não é verdade? A Bíblia nos fala, o evangelho do reino. O evangelho do reino, ele foi pregado inicialmente por João Batista, não é? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E isso se estendeu até a rejeição dos judeus, não é? A rejeição de Jesus Cristo pelos judeus. Em Mateus capítulo 24 e 18, ainda aborda sobre essa pregação do evangelho do reino. Mas isso não é outro evangelho, é o mesmo evangelho de Jesus Cristo, não é verdade? Que fala sobre o reino, não um reino político, mas a atuação de Deus e seu trabalho salvífico, o qual entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados, como o versículo 5 que temos abordado. Glória ao nome do Senhor Jesus. E aí nós podemos observar que tem também o evangelho da graça. E o evangelho da graça, existem algumas nomenclaturas do evangelho da graça. O evangelho da graça tem o evangelho, é chamado de evangelho da graça, evangelho de Jesus Cristo, evangelho de Deus. Paulo chamou ele também de meu evangelho, tudo evangelho da graça, com várias nomenclaturas do evangelho, mas são o mesmo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, convém lembrar também que tem um evangelho eterno, não é isso? O evangelho eterno, ele é um assunto que nem era bom ventilar, mas o evangelho eterno será pregado na grande tribulação, eu acredito em Mateus capítulo 14, por aí, na grande tribulação, que há um anjo voando pelo meio do céu com o evangelho eterno nas suas mãos. É bem provável que, é por isso que alguns dizem que esse versículo 8 de Gálatas capítulo 1, ele não serve para paralisar as atividades angelicais no anúncio nas suas visões. Porque alguns dizem que não, né? As visões angelicais devem ser continuadas. Nós podemos até acreditar nisso. O que não pode ser as visões angelicais continuadas como outro evangelho diferente. Isso que não pode. Por exemplo, nós vemos aí os mormons. Os mormons, o nome da igreja deles no Brasil é a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, que tem crente nosso que gosta de ir lá. Não é? E lá, esse evangelho que eles pregam foi o evangelho que o anjo Moroni revelou e mostrou para Joseph Smith. Tá certo? Foi em 4 anos de sequência. Então o anjo Moroni, um tal de Moroni, o anjo, ele apareceu para Joseph Smith
e diz que havia um evangelho escrito em tábuas de ouro, num lugar secreto, num monte, e que Joseph Smith deveria, um jovem ainda, deveria ir lá uma vez por ano, porque ia sendo revelado o evangelho gradual para Joseph Smith, o fundador dos Mormons, a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, que tem muitos em nossos templos, em nossas cidades. Não é verdade? Aí, mas o que eles pensam para sair daqui? O que eles pensam? O que eles fazem para escapar de Gálatas 1:8, que não tem outro evangelho? Eles dizem o seguinte, que o evangelho que Moroni entregou para Joseph Smith é o mesmo evangelho que temos em nossas mãos. Ele diz que é o mesmo, não tem diferença, apenas com alguma diferença. É isso que eles dizem. Mas, irmão, não dá para acreditar nem crer como que Jesus deu um evangelho e ele disse, esse não valeu, eu vou dar um outro. Entendeu? Eu vou dar tipo uma segunda cópia de evangelho, então eu vou dar um outro. Então não tem cabimento, irmãos. Não tem cabimento. Acreditamos que anjos de Deus podem anunciar, né, algum tipo de novidade de evangelho, mas que esteja de acordo com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Como a senhora Helena White, da Igreja das Testemunhas, do Sétimo Dia Adventista, ela teve uma visão também do quarto mandamento. Até então, eles não guardavam o quarto mandamento. Não guardavam, que era a guarda do sábado. Aí ela estava dormindo e teve uma visão, né, que o quarto mandamento estava rodeado de esplendor. Daí para cá eles começaram a guardar aí o sábado. Né? Então, meus queridos irmãos, aparições, talvez, de anjos, poderia ser sequência depois. Não tem uma proibição de que, ainda que o anjo do céu venha anunciar outro evangelho, não é? Não é que o apóstolo Paulo está proibindo que isso não valia, claro que valia. O que não poderia é ser os angelicais anunciar outro evangelho diferente do que já foi anunciado. Até porque essa epístola ao Gálatas, ela foi escrita um livro bem anterior aos evangelhos. Foi em 49, por aí, em 49, 50, depois de Cristo, que alguns dizem que Gálatas foi escrito. Então, depois disso aqui, houve algumas revelações ainda, através de seres angelicais. Por exemplo, para João na ilha de Pátimo, foi revelado por um anjo, sim, mas de acordo com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então, não tem como há uma distorção desses preceitos. E vemos aqui, então, um anjo, em Apocalipse, capítulo 14, um anjo pelo meio do céu, anunciando o evangelho eterno, porque Deus nunca deixou uma dispensação sem a verdade da sua palavra. Agora, nós não sabemos qual é esse anjo com o evangelho eterno na mão, em plena grande tribulação, se é um anjo celeste de Deus, ou se é um anjo homem usado por Deus. Isso se tornaria difícil, porque as duas testemunhas que atuarão na grande tribulação não poderiam ser este anjo. Vão fazer milagre, claro, mas elas serão mortas e serão ressuscitadas em pleno grande tribulação. E o que podemos saber é que os anjos de Deus, ou um anjo, poderá pregar um evangelho eterno depois de Gálatas capítulo 1, versículo 8. Então, não é dizer que a mensagem desse ano não tem validade, porque Gálatas 1 hoje está proibindo, Gálatas 1:8 está proibindo, correto? Mas porque, na permissão de Deus, porque virá um anjo? Porque, obviamente, a igreja não estará aqui na grande tribulação. A igreja não estará aqui, não é verdade, na grande tribulação. Então não tem como a igreja, se a igreja estivesse aqui, como alguns midi-tribulacionistas digam, não precisava de anjo pregar um evangelho eterno em meio à grande tribulação. Como a igreja não estará aqui, deixa isso com Deus, não é verdade? Como será isso? É assunto para outra pauta, deixamos isso para outros obreiros aqui atrás, outro dia, não é verdade? Então, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, há um evangelho genuíno de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito óbvio que nós vemos outra feita aqui, o evangelho de Jesus, hoje, os anjos não entendem bem a respeito do evangelho, assim, em certo sentido, porque tem um versículo na Bíblia, eu não lembro, não sei se é a primeira, 2 Pedro, não me lembro onde é, que diz que os anjos atentaram para o evangelho.
Em outra tradução diz outra palavra, não é atentar, os anjos atentaram pelo Evangelho. Tem outra palavra que se traduz, os anjos ficaram assim, de pescoço erguido, a palavra que significa pescoço erguido, admirado sobre o Evangelho. Porque Efésios 3 e versículo 10, eu acho que é Efésios 3 e 10, diz que os anjos passaram a conhecer mais do Evangelho depois da atuação da igreja, da pregação do Evangelho. E eles não podem hoje fazer isso, porque esse é serviço da igreja. Esse é serviço da igreja, estar anunciando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Coisas que eles gostariam, ou eles queriam atentar para isso. Por isso que, quando um pecador se arrepende, quem faz festa no céu? Os anjos. Porque ele se sente alegre, não é? Porque alguém pregou o Evangelho e fez a restauração de um pecador, porque isso foi dado à igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, há uma série de referências, de nomes diversificados, mas dentro da palavra de Deus, com um só Evangelho, um só Deus, uma só fé, um só Evangelho, um só Senhor Jesus Cristo, mesmo que tenha alguns tipos de visões serem angelicais. Pastor, então deve ser descartado todo tipo de visão a respeito de anjos? Não, desde que esteja dentro do Evangelho, correto? Como o apóstolo João recebeu as revelações dentro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para João. Então nós entendemos, irmãos, perfeitamente a palavra de Deus, é o que diz aqui. Mas ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu, tenha anunciado, isso é, outra tradução diz, tenha pregado. Devemos pregar o Evangelho? Deve ser pregado. O povo precisa pregar o Evangelho? Deve ser pregado o Evangelho. Agora, como eu já disse aqui, que tipo de Evangelho e para quem, ou quem está sendo pregado, ou quem está pregando? Tá certo? Porque se a mensagem está acrescentada, o canal é falso, correto? O canal é falso, o pregador é falso. Então a gente precisa olhar que tipo de evangelho e quem é o canal que está pregando o evangelho. E por isso é fácil nós recebermos pregador de fora, aí que nós não conhecemos, a igreja não conhece, chama de longe, e está uma benção e tal. Agora, o difícil é nós pregar, nós aqui, que vocês conhecem. Saulo, vocês conhecem. Samuel, vocês conhecem. Os obreiros aqui, vocês conhecem. O importante, nós ouvir o Evangelho de quem nós já conhecemos. Sabemos quem é o produto, a árvore, que tipo de fruto que produz. Tem muitas pessoas, irmãos, que ele não é crente, não serve a Deus, diz que prega o Evangelho, irmão. Prega o Evangelho. Eu ouvi muito falar de pregadores embriagados, mandando levar cerveja nos quartos, não é? Indo para os motéis, as casas de sensualidade. E, às vezes, pagamos caro para estar nos nossos templos. Então, nós precisamos ver até uma igreja para a gente visitar. Por isso, eu aconselho muito a igreja. Não me peça para ir para outra igreja, para ir num culto, não me peça. Tá certo, irmão? Que você vai ouvir, filho, meu filho tem culto hoje aqui. Venha para cá. Meu filho, tem culto hoje, não tem aqui, mas tem ali na Samaria. Vamos lá? Tá certo, irmão? Não é porque a nossa igreja é a dona, tá patente da salvação. É como eu disse outro dia, se começar a variar demais, irmão, qualquer coisinha ele está mudando. Não, eu vou para ali. Não está contente, não, eu vou para lá. Não, que também não dá, eu vou para lá. Aí perde a sensibilidade e o temor do Espírito Santo na sua vida. E se nós já estamos aqui, você veio para cá, devemos continuar aqui, até a vinda de Jesus. Aqui temos culto todos os dias, as congregações têm culto, não é verdade? Então nós precisamos estar fazendo a diferença na obra do Senhor, nosso Deus. Aleluia. E diz aqui, outro evangelho, vamos ler o versículo 8. Mas ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado,
seja o quê? Anátema. Anátema é amaldiçoado, como nessa tradução aqui é mais clara, amaldiçoado. Então Paulo, irmão, ele tem coragem, ele tem muita coragem, dele mesmo se colocar como homem amaldiçoado. Ele diz, mesmo que eu vou pregar o outro evangelho, eu quero ser amaldiçoado, eu vou ser amaldiçoado. Mesmo que Paulo, ou Pedro, ou João, for pregar outro evangelho, ele vai ser amaldiçoado. Então, irmão, Paulo tem um zelo pelo evangelho, irmão, que ele quer amaldiçoar a si próprio. Paulo tem um zelo pelo evangelho, irmão, que ele quer amaldiçoar um anjo de Deus, por zelo do evangelho, enquanto nós, às vezes, não zelamos do evangelho que nós conhecemos. Como já falamos outro dia aqui, zelamos do evangelho na nossa casa, zelamos do evangelho no nosso departamento, zelamos do evangelho no nosso corpo, o evangelho que nós conhecemos. Tem muitas pessoas amaldiçoadas, irmão, porque eles estão indo atrás dessas coisas, com enfermidade que não sabe de onde é, não sabe o que é, faz exame, não sabe o que é, e ele fica comendo todo tipo de podridão, irmão, ele já está inchado, putrefado, ele não sabe o que está acontecendo, porque está amaldiçoado. Você quer ser amaldiçoado? Não, então fica aonde o evangelho que nós conhecemos, fica com nossos louvores, fica com a nossa harpa cristã, fica com a nossa Bíblia Sagrada, fica com a nossa escola dominical, fica com a nossa consagração, fica no departamento do jovem, fica aqui na Assembleia de Deus. Aleluia, glória a Deus. Às vezes nós não zelamos, cada um de nós devemos zelar o evangelho nosso, e viver o evangelho que nós pregamos, porque o evangelho para ser pregado depende do canal, não é importante, não importa, o conteúdo é bom quando o canal é ruim, traz suspeita. Quando alguém está pregando, mas não vive o evangelho, por isso o pastor, não é o pastor, é a igreja, é ensino, de cada crente precisa estar de acordo com o evangelho para ensinar o evangelho de Jesus Cristo. Paulo quer amaldiçoar um anjo, mas Paulo diz, quem sabe aquele judaizante, diz para Paulo assim, Paulo, você fazia isso, Paulo, você guardava sábado, Paulo, você é judeu, você guardava sábado, Paulo, você não comia carne de porco também, Paulo, mas Paulo está dizendo assim, isso eu não faço mais, porque eu converti o evangelho agora. Tem crente, irmãos, que ele converte o evangelho e ainda continua nessas coisas, mas eu quero ver nesta noite um Paulo dizer como Paulo, cada um de nós deve ser um Paulo e dizer, eu fazia, mas eu não faço mais. Tem gente que está na igreja, converteu a Jesus Cristo e ainda fica comendo dessas coisas, irmão. Cada crente deve ser um Paulo, aqui na nossa galáxia. Glória a Deus. Deixando as coisas que nós fazíamos. Paulo dizia, não, eu fazia, eu era da lei, eu sou judeu também, mas eu converti ao bendito Cristo, a salvação é pela fé e não a justificação pelas obras. Então, por isso que quando nós convertemos a Cristo, nós devemos deixar as coisas do mundo. Não podemos fazer mais as coisas do mundo. Isso era quando nós éramos do mundo. Paulo diz, isso era quando eu era judeu. Isso quando eu andava pela lei. Isso era quando eu perseguia os crentes, quando eu não conhecia o evangelho. Agora eu conheço o evangelho. Eu não quero ser amaldiçoado e nem aceito que a minha igreja seja crente amaldiçoado, Paulo dizia. Paulo afrontou esses crentes. Quanto nós, irmãos, toleramos até junto conosco por aí afora. Não, é a teoria dele, é a teologia dele. Nós temos que respeitar as ideias dele. Ah, se Paulo tivesse aqui, irmão, ele já tinha dado um basta em muitos pseudos e falsos evangelhos. Mas tinha muito João Batista que já tinha tido cortado a cabeça também. Porque esses Paulo, como João Batista, muitos hoje têm sido a cabeça cortada. Se não fizer conforme o sistema. Mas graças a Deus que em nosso estado não tem esse falso sistema. Nós temos um presidente da nossa convenção que tem ensinado, que tem abordado a respeito de um genuíno evangelho para a honra e glória do nome do Senhor. Quer ser amaldiçoado? Quer ser abençoado? Tem um versículo na Bíblia, não me lembro onde é, que tem uma contradição entre anátema e maranata. Lá no finalzinho do versículo, não me lembro, se procurar no YouTube, você vai achar aí no professor. Aí você, anátema e maranata.
Anátema quer dizer, está condenado à maldição. Mas Maranata pode dizer, ora vem, Senhor Jesus. Você quer ser anátema ou quer dizer Maranata? Aleluia. Queremos dizer Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maldição, irmão. Anátema é maldito para o fogo eterno. Quem prolifera o evangelho e anda atrás dessas coisas é maldito, Paulo diz. Mas dizemos em Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos estar de pé, vamos orar ao Senhor. Tem alguém para Jesus nesta noite? Todos já são crentes? Tem alguém que quer aceitar Jesus, reconciliar com o Senhor? É noite de nós estarmos chegando mais perto de Jesus. É noite de nós ler mais a Bíblia. É noite de nós pensar de que nós devemos zelar daquilo que nós temos aprendido. Zelar. Não contamine não, irmão. Não contamine não, irmão. Não fica comendo qualquer coisa no YouTube, não. Qualquer tipo de pregação, não. Não fica. Se você quer ver, tem gente que não vem na terça-feira, não vem na escola dominical e fica assistindo pregadores no YouTube, irmão, com falsos evangelhos, distorcido, irmão. Ainda quer tirar talvez uma de bom aqui conosco ainda. É uma bênção, o pregador é bom demais. Deixa de vir nos ensinos genuínos que a igreja ensina aqui na escola dominical e fica comendo essas coisas. Tem crente, irmão, crente que não trabalha dia de sábado mais. Tem crente que não come carne de porco, voltando ao judaísmo. Mas quantos ainda já estão libertos dessas coisas, pode dizer amém. Bendito Deus eterno Pai, nós oramos, Senhor, e te agradecemos a Ti, Senhor, que possamos zelar daquilo que temos conhecido. Eu sei, Senhor, em quem eu tenho crido, sabemos em quem nós temos crido. Acrescenta-nos a fé. Não queremos ser amaldiçoados, Senhor, mas queremos ir atrás daquele evangelho que o Senhor pregou, que o Senhor ensinou, que Pedro pregou, que João pregou, Tiago pregou, Paulo pregou, Bernabé pregou. Esse evangelho que tem seguido até nós. Não queremos ser amaldiçoados por uma ordem eclesiástica, como Eliseu amaldiçoou aqueles rapazes que foi comido por ursa. Ah, Senhor, mas queremos ser abençoados pelo Senhor. Não queremos ser amaldiçoados indo atrás dessas coisas, proliferando estas coisas, mas queremos ser abençoados e dizer, ora vem, Senhor Jesus, e não sermos contaminados a nossa vida espiritual. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor. Dizemos amém. Aguarda só um pouquinho, irmãos. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero aqui reforçar o convite que o pastor fez. Na quinta-feira nós vamos estar acertando os detalhes do trabalho da nossa festa, que inicia na quarta-feira. E na quinta-feira nós precisamos da presença de todos os irmãos que foram escalados para o trabalho, para a gente poder estar tirando dúvidas, passando alguns detalhes que será passado. Então não falte, venha na quinta-feira, haverá o louvor, como o pastor já falou, e depois nós entraremos no assunto da nossa festividade. Que Deus abençoe a todos. Precioso és para mim, meu Deus, meu Deus, fiel tu és a mim, meu Deus, meu Deus. Preciso enxergar o que jamais se viu, preciso escutar o que jamais se ouviu. Eu preciso mais de ti, mais de ti, mais de ti, mais de ti, mais de ti.
preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti.